Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 15 da NFL. Eu e o Felipe Lawrence, o quarterback, falaremos de todos os jogos dessa rodada cheia. Não tem bye week, todas as 16 equipes entrarão em campo na quinta-feira, no sábado, isso mesmo, rodada no sábado, já não tem mais rodada, temporada do futebol americano universitário, né? Só os bowl games e as semifinais. Vai ter jogo no domingo, obviamente, e também na segunda-feira. Durante o programa, em algum momento durante o programa, eu vou revelar para vocês como participar do sorteio do Pix de R$100. Vai ser mais pro começo, pode ficar tranquilo, vai ser mais pro começo. Escuta o programa, se você nunca tiver escutado, quem sabe você gosta, você chegou aqui, você é fã de NFL, é uma boa forma de você ficar por dentro da NFL, né? Você vai sair de casa, bota lá no fone de ouvido um programa sobre a liga, em vez de ficar escutando as mesmas músicas que você fica escutando, a minha playlist das músicas mais ouvidas de 2022 no Spotify foi basicamente a mesma de 2021, porque eu passei a maior parte do ano escutando a playlist das músicas que eu mais escutei em 2021, né? Então, bota alguma coisa diferente aí pra escutar se você for como eu. Vamos pros jogos logo, vamos começar com Dolphins e Bills. Antes, Felipe, boa noite, a gente tá gravando aqui de noite. Obrigado por ter aceitado o convite de última hora. Tivemos um desfalque inesperado aqui no podcast. Uma pessoa precisou desmarcar, é normal, acontece. Mas, Felipe, Miami Dolphins e Buffalo Bills, grande jogo pra abrir o sábado. Quer dizer, não vai abrir o sábado, né? Mas um grande jogo, acho que o melhor jogo da rodada no sábado, né? Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que tá nos ouvindo. Acho que esse jogo entre Dolphins e Bills, né? Bills e Dolphins, na realidade, acho que no papel é o melhor jogo da rodada, né? Porque são dois times que estão brigando forte, né, pro playoffs. O Bills líder da AFC East, o Miami Dolphins tá logo atrás, acho que talvez não consiga alcançar, mas tá brigando pelo wildcard, vai brigar pela quinta ou sexta colocação da AFC. Acho que tem alguns pontos, né, que tem que ficar de atenção nesse jogo, por exemplo, o clima, porque parece que vai ser um clima meio ruim, não vai ser tão ruim quanto aquele fim de semana que obrigou o jogo do Bills a ser transferido para Detroit, né? Mas parece que vai ser um tempo meio zoado, vai ser um tempo meio provavelmente com vento, uma chuva mais grossa, ou talvez neve. Tem que ficar de olho nisso, porque o Dolphins é um time que está indo pro terceiro jogo seguido fora de casa, vem de 2 derrotas, né? Um time que tá ficando tá perdendo fôlego. Essa sequência tirou um pouco do fôlego da equipe, tá sofrendo com lesões na linha ofensiva, não tá conseguindo. Tá afetando bastante o jogo do Tua, né? Então acho que tem que ficar de olho para ver como que isso vai afetar o Dolphins agora nesse sábado. Eu até peguei a previsão do tempo aqui de Buffalo, previsão de até menos 6 graus Celsius, né, e neve, como você falou, e esse em contraste, o primeiro jogo entre as equipes, né, foi na semana 3, em setembro, lá em Miami, e foi um jogo com sensação térmica de 39 graus, né, e eu lembro naquele jogo, o calor claramente foi um fator no segundo tempo. A gente viu um time dos Bills um pouco mais cansado. Foi um jogo assim que o Buffalo Bills foi muito melhor que o Miami Dolphins. Eu tava assistindo aqui e vendo os números, né? Os Bills tiveram 497 jardas contra 212 do Miami Dolphins, né? 31 primeiras descidas contra 15 do Miami Dolphins, 40 minutos de posse de bola. Foi aquele jogo que o Tua teve a suposta concussão, né? Que o Miami Dolphins disse que foi o problema nas costas, né? Que eu vi o vídeo de novo aqui, não tem. O cara saiu todo como se tivesse nocauteado e eles disseram que foi problema nas costas, né? Na coluna, né? Mas enfim, um jogo bem atípico, teve isso. Eu achei que o calor foi um fator. E é o que você falou, o Miami Dolphins vem de 2 jogos ruins, o Tua vem das 2 piores atuações dele. E pra mim é difícil acreditar que a recuperação virá em Buffalo, potencialmente debaixo de neve, tendo que lidar com vento também. A questão acho que a gente viu, o Bills cederam 20 pontos pro New York Jets na última semana, né? Você pode olhar e pensar, boa atuação da defesa do Buffalo Bills. Eu achei que foi um jogo atípico, um jogo que o clima também... Cedeu 12 pontos, na verdade. O clima também teve um fator, então eu não tô pronto ainda pra dizer, essa defesa do Buffalo Bills
não vai sentir tanta falta do Von Miller. Então, eu não tenho certeza que o Buffalo Bills vai conseguir explorar essas questões da linha ofensiva do Miami Dolphins, né? O Terrell Armstead está no Injury Report com 3 lesões diferentes. E se você começa a ter que mandar blitz pra cima do Tua, tem o Tyreek Hill e o Jalen Waddle esticando o campo, né? E a secundária dos Bills é suspeita. Então, acho que eu não tô pronto pra ficar sem preocupação com a defesa dos Bills depois do jogo contra os Jets, que teve esses fatores que eu falei. Eu acho que a grande questão realmente vai ser o clima e como que vai ser essa pressão em cima do Tua com essa linha ofensiva do Miami Dolphins meio baleada ainda, né? O Eric Fisher, ele teve a adição do Eric Fisher, mas ele não jogou direito ainda, não tá se meio que acostumando, ficou muito tempo parado. A saída, né, porque ele tá substituindo o Austin Jackson, que tá no Injured Reserve. O Terrell Armstead, como você bem disse, tá no Injury Report. Não treinou ontem, não treinou hoje, né? Com várias lesões. É um cara que provavelmente definitivamente não vai pro jogo de sábado. Então acho que vai ser a grande questão é se o Bills vai conseguir fazer pressão em cima do Tua, como o Tua vai responder e se o clima vai afetar o desempenho do Tua dele lançando passes, né? Levando em conta também que o Tyreek Hill tá meio baleado também, não é? Não deve ser desfalque, mas provavelmente não vai estar 100%. Então vai ter meio Tyreek Hill. Então acho que isso ajuda um pouco essa secundária do Bills, como você bem disse, é suspeita, mas a secundária que sai de bastante espaço, que dá bastante espaço, uma secundária que caiu de nível, né? Eu acho que ela começou bem. No começo da temporada eu achei que ela tinha começado bem, mas ela veio piorando. Eu acho que não sei o que acontece. Acho que não sei se tá armando diferente em termos táticos, ou se os jogadores não estão conseguindo corresponder bem, ou se os ataques estão conseguindo se adaptar às tendências defensivas do Bills, né? Então acho que tem todos esses fatores a serem elucidados no jogo, mas a meu ver, eu acho que o Bills tem uma vantagem um pouco considerável, exatamente por conta disso tudo que a gente falou. Acho que o Bills o Dolphins é um time que tá perdendo fôlego, tá de 2 derrotas consecutivas. Acho que é um time que quer sair dessa sequência de 3 jogos fora de casa para dar uma respirada e voltar realmente a pensar em dezembro direito, para pensar em playoffs, para continuar nessa briga por wildcard. Verdade. O Dolphins é um time que a gente chegou a ser aí líder da divisão, né? Mas eles vão ter um pouco de trabalho para se segurar nos playoffs, né? Não é automático que eles vão chegar na pós-temporada, né? E todo esse medo sobre acabar ficando de fora da pós-temporada pode se encerrar com uma atuação, não necessariamente a vitória, mas que o ataque volte a jogar bem, né? E não vem jogando. A gente lembra, mesmo o jogo contra os Texans, por exemplo, teve aquele segundo tempo lá que os Texans chegaram a flertar ali com um crime, mas o primeiro tempo foi muito bom, mas a equipe não tem um jogo completo, né, já há algum tempo. E que eu vou de Buffalo Bills, pra mim um time melhor, e quando essas duas equipes se enfrentaram, pra mim os Bills foram bem melhores e perderam num jogo que teve turnover on downs na linha de gol com 1 minuto pro fim da partida, e se tivesse mais um segundo no relógio, os Bills teriam feito o spike, parado o relógio e chutado o field goal da vitória. Não acho que... Claro, vitória é vitória, mas eu não acho que o melhor time venceu naquele jogo, e acho que o momento do Dolphins é pior do que a daquele primeiro mês e meio na temporada. Então eu vou de Buffalo Bills aqui. Eu também vou de Buffalo Bills. Só passando aqui os números, né? A vitória do Dolphins está pagando 3,75 no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. A vitória dos Bills está pagando 1,28. O total desse jogo é 42, que esse número já está colocado a possibilidade de neve, né? Porque são 2 ataques fortes. Handicap aqui, Bills menos 7,5. E a gente tem um possível cenário de playoffs aqui. O Buffalo Bills pode garantir a vaga na pós-temporada com uma vitória. Vencendo, garante a vaga nos playoffs, seja como campeão da divisão, seja como um wildcard. E aqui a gente tem que passar as possibilidades de empates também, né? Porque o site da NFL tem essas possibilidades e é uma possibilidade, né? O Buffalo Bills, se ele empatar e os Chargers perderem, eles estão nos playoffs. Se eles empatarem
Jets e Patriots perderem, eles também estão nos playoffs. E se os Bills empatarem, os Jets perderem e o Patriots e os Chargers empatarem, os Bills estão nos playoffs. Então o Buffalo Bills pode jogar pelo empate, pode sentar na bola aí na prorrogação, caso seja necessário. Vamos passar agora para Detroit Lions contra o New York Jets, um jogo das 15 horas no domingo. Aquele famoso pick'em, quando não tem handicap, não tem pontos para ir para um time e para o outro. O Bodog vê como dois times equilibrados no mesmo nível. Vitória dos Lions tá pagando em 90, dos Jets em 90 também. Total 44,5. E é engraçado porque são dois times de conferências diferentes, né? Mas é um jogo vital. Mais até para os Lions do que para os Jets, mas para os Jets também. Daqueles jogos que basicamente quem perder vai ficar consideravelmente longe dos playoffs, né? O Lions provavelmente de vez. E os Jets vão dar um passo para trás gigantesco. Há quanto tempo não tinha um Jets e Lions realmente relevante em dezembro na NFL? Uns 40 anos, uns 50 anos? Se é que já teve algum. Se é que já teve algum, exatamente. Porque são dois times que... O Lions está numa recuperação, num momento muito bom de recuperação, né? Teve aquele começo de temporada bem horrível, parecia que ia ser time que ia brigar de novo pelas primeiras coisas do draft, mas desde novembro, desde aquela vitória contra o Giants, eles realmente começaram a acreditar em si mesmos, né? O time começou a responder o que o Matt Campbell o Dan Campbell quer pelo time. Eu não quero ser clubista, puxar a sardinha para um brasileiro não, mas eu acho que é tudo 100% graças ao trabalho do Caio Briguente, brasileiro que trabalha no departamento de analytics dos Lions, né? Então, eu tô sendo bem objetivo aqui quanto a isso, que pra mim 100% na conta dele. Não, com certeza. Com certeza. O trabalho dele é essencial para esse momento ótimo do Detroit Lions. Não é essencial, é 100% ele, filho. 100% ele. É ele. Não é o Dan Campbell disse que ele não se importa muito com analytics? Eu sei que o Dan Campbell ele vai pra toda a quarta descida. Mas já viu o argumento dele? Não vi. Ele falou, eu não sei se foi uma coletiva ou foi em algum lugar, foi em podcast, não sei. Mas ele falou que ele era técnico no Saints, né? Ele era assistente técnico no Saints e o Sean Payton ia bastante para a quarta descida, segundo ele. Uhum. E ele dizia que os técnicos adversários ficaram totalmente amedrontados quando o Sean Payton ia para a quarta descida. Então o argumento dele é psicológico, não é de analytics. É o Manalytics. Exatamente, ele disse que ele ia ser para causar medo no adversário. Por isso que ele gosta de quarta descida. Não importa. Não importa. Exatamente. Sim, exatamente. É errado, mas nesse caso não importa o processo. Importa que ele é o time. O Detroit Lions eu não lembro exatamente os números. Eu acho que era o número 1 e o time que mais ia pra quarta descida. Então não importa o processo, importa que ele chega lá. Mas é um time assim. É um time que venceu 5 dos últimos 6 jogos, um time que tá muito aquecido. Uhum. Tá com um ataque realmente muito forte. Mas eu acho que esse matchup com a defesa do Jets vai ser bem interessante. Acho que vai ser um grande teste para realmente ver se o ataque do Detroit Lions tem condições de realmente liderar o time para os playoffs, porque vai enfrentar uma defesa que é bastante robusta, uma defesa que está jogando muito bem, né? Acho que talvez a secundária mais forte que o Lions vai enfrentar nessa sequência. Vai enfrentar o Sauce Gardner, que a gente até comentou, acho que no último podcast, que está sendo o melhor cornerback da NFL. Sim. Não só novato, mas geral. Seria primeiro time ao Pro se a temporada terminasse hoje. Com certeza absoluta. Então, assim, acho que vai ser um jogo que o Jared Goff ele vai ter que mostrar um pouco mais de repertório, porque o Amon-Ra St. Brown provavelmente vai ter uma marcação mais forte, né, do Sauce Gardner. O Jameson Williams, que é o novato que fez touchdown, na primeira recepção dele foi touchdown na semana passada, acho que ele vai precisar aparecer um pouco mais, mas ele não dá para exigir muito dele, porque ele ainda tá ganhando condição de jogo, né? Um cara que não tá agora experimentando na NFL. Então acho que o ataque do Lions pode enfrentar um pouco mais de dificuldades. A sorte é que, do outro lado, você vai ter o Mike White, quarterback do Jets, que tá lesionado, né? Ele não vai estar 100%, apanhou muito na semana passada.
levou 2 das maiores pancadas que eu já vi no campo de NFL por um quarterback. Exato. Foi pro hospital depois do jogo, incrivelmente não quebrou nada, né? Então é impressionante, é uma resiliência bem impressionante do quarterback do Jets, mas eu acho que o ataque do Jets, apesar de você ter o Garrett Wilson, ele já maior jogando bem, eu acho que vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade contra a defesa do Lions. Não que a defesa do Lions seja pujante, mas acho que a questão do Mike White não está 100%, eu acho que pode afetar um pouco o desempenho da equipe nesse jogo. A defesa dos Lions vem jogando muito melhor, né? A gente, primeira metade da temporada, todo mundo pedia a demissão do Aaron Glenn, né, o coordenador defensivo da equipe, e contra todos os prospectos, a defesa dos Lions não tem sido boa, tem sido respeitável, que já é uma grande evolução em relação ao que a equipe era. O Aidan Hutchinson vem jogando muito bem, tem feito uma temporada bem forte. O Okuda ainda tem um outro momento ruim, mas em geral também tem feito uma boa temporada, e eles têm condições de encaixar com essa defesa, com esse ataque dos Jets, que vem tendo muita dificuldade na red zone, né? A gente viu a quantidade de pontos que eles deixaram em campo contra os Vikings, por exemplo, foram 5 field goals, acho que 4 dentro da red zone, né? Então foi. É um time que tem muita dificuldade para chegar ali, e com o Mike White, assim, se você não viu, vê os lances lá, busca no YouTube, e depois você me diz se você acha que esse quarterback vai estar 100% fisicamente nesse jogo contra os Lions. É impossível. E não sei se você viu, o Zach Wilson foi promovido, né? A reserva vai ser ativado para esse jogo, né? Vai estar relacionado para a partida. O Joe Flacco entrou tão mal nas 2 vezes que o Mike White precisou sair de campo, que o Robert Saleh foi obrigado a colocar o Zach Wilson. O Joe Flacco é meio assim, ou você bota ele para começar desde o início, ou não bota ele, né? Porque ele dá aquela vibe de que o cara tá sentado ali no banco, fumando cigarro ali durante o jogo e tal. Essa vibe que o Joe Flacco passa. Sobre a defesa dos Jets contra esse ataque dos Lions, a possível ausência do Quinnen Williams é gigantesca. O Quinnen Williams não treinou nessa quarta-feira, ele sofreu uma lesão na panturrilha que na hora parecia Aquiles, que acho que todo torcedor do Jets ficou maluco, porque ele, não dá pra dizer que foi sem contato porque ele tava no bloqueio, né? Mas ele tava no bloqueio, pisou em falsa, levanta a perna, parecia Aquiles, mas parece que foi só uma lesão na panturrilha mesmo. Então o status dele ainda é incerto pro jogo contra os Lions. Os Lions têm um jogo terrestre muito forte, tem uma linha ofensiva que bloqueia muito bem pro jogo terrestre, que pode ser um ponto-chave nesse jogo. Sobre o Amon-Ra St. Brown, eu não acho que ele vai ter o Sauce Gardner muito pela frente. Porque o Amon-Ra St. Brown joga primariamente no slot. 324 snaps de 620 totais dele foram no slot. Ele basicamente alinha pelo lado quando o Lions não tem uma formação de 3 wide receivers, né? Quando tá com 2 wide receivers em campo. E o Sauce Gardner só se alinhou no slot em 8 dos 917 snaps dele. Então eu acho que, de repente, numa terceira descida, uma situação na linha de gol, talvez o Sauce Gardner vá seguir o Amon-Ra St. Brown, né? Mas ele não tem seguido nenhum cornerback hoje em dia mais segue o principal wide receiver do adversário, né? Então não acho que a gente vai ver. Acho que a gente vai ver muito mais ele batendo com o Michael Carter, de repente o DJ Reed em algumas situações. Então pode ser ali uma questão que o Lions consiga, se o Quinnen Williams estiver ausente ou estiver baleado, a equipe vai conseguir sustentar uns drives. Terceira descida, Amon-Ra St. Brown no slot. Eu sei que tem uma diferença grande nos números do Jared Goff em Detroit e fora de casa, né? O jogo em Nova York. O rating dele jogando em casa 106.9, fora 81.0. Mas ainda assim eu vou de Detroit Lions aqui. Eu acho que o momento do ataque da equipe é muito melhor do que o dos Jets. E eu acho que Detroit vence aqui. E eu acho que Detroit vai chegar nos playoffs. Eu também, eu vou apostar no Detroit Lions. Acho que o time que tá no melhor momento, ele leva isso pro jogo, né? Então acho que o momento do Lions é melhor. O time tá mais aquecido, o time tá confiante. E acho que ele vai conseguir, exatamente pelo que você falou, né? Por conta dessa ausência do Quinnen Williams na defesa do Jets, acho que vai ser um fator muito importante. Esperar um pouco mais de alívio pro Jared Goff trabalhar
Então acho que isso compensa um pouco a questão da secundária do Jets, que eu acho que é forte, que vai conseguir marcar bem os recebedores do Lions, mas por conta disso, acho que o Mike White lesionado, estando não 100%, acho que a vantagem fica realmente pro Lions aqui. O DJ Shark vem jogando bem também, né? O Jameson Williams, como você falou, né? Teve aquele touchdown longo. Mas vamos passar pro próximo jogo aqui. Antes de falar da promoção, né? O sorteio que tá rolando no podcast de hoje. Você pode participar até o domingo. Você vai entender por que é até domingo. Eu vou sortear um Pix de R$100 para quem fizer uma aposta de qualquer valor na final da Copa do Mundo no Bodog. França e Argentina foi definida nas semifinais nessa semana. Qualquer aposta no jogo, pode ser, o pessoal ama apostar no negócio de escanteio, cartão, quem vai fazer o primeiro gol, ou pode ser o resultado, qualquer aposta, qualquer valor. Tem valor mínimo no Bodog, que eu acho que é R$2, mas qualquer aposta na final da Copa do Mundo, você faz a aposta, quando tiver lá feita a aposta, eu tiro um print, me manda pelo WhatsApp, que o link e o número vão estar na descrição. O link é bem mais fácil, você abre o link, vai abrir lá o WhatsApp. Me manda esse print, que você vai estar concorrendo a esse sorteio de um Pix de R$100. Eu vou anunciar o vencedor na segunda parte do podcast pós-rodada dessa semana. Se você ainda não tem conta no Bodog, crie usando o meu link, que também está na descrição. Tem que usar o meu link para eles saberem que eu te mandei. Novas contas têm bônus de 100% no primeiro depósito até R$120. Lê direitinho lá as regras do bônus, né, no site do Bodog, né? Tem umas questões lá para antes de você poder sacar, quando você usa o bônus, tem algumas regras que você, como todo site de aposta então lê tudo direitinho lá. Mas, enfim, você pode apostar, dependendo, você pode ganhar a aposta e ganhar um Pix de R$100. As odds lá no Bodog nesse momento, vitória da Argentina no tempo regulamentar está pagando 2,75, assim como está pagando a da França, mesmo valor, então o Bodog vê como uma final equilibrada. Pô, surpreendente. Abriu como a França como favorita, mas virou logo, entrou dinheiro logo na Argentina provavelmente. Então 2,75 para cada uma, 3,10 o empate, e para ser campeã 1,90 para cada lado. Qual o seu palpite, Felipe? Eu acho que vai da França, acho que o time tá mais... Acho que a Argentina tá tentando ganhar esse título pro Messi, né, de qualquer jeito, realmente aquele espírito Last Dance, mas acho que a França é um time mais robusto, acho que já tem experiência de final, né, um time que vai chegar na segunda final consecutiva, já chega com uma pressão a menos, né, o time já sabe como se portar e etc. É um time que tá jogando bem, um time que tem robustez, então acho que tem um pouco de vantagem sobre a Argentina nesse sentido. Eu tô pendendo mais pra França, e esses motivos que você falou são todos justos, mas às vezes eu fico com a sensação de que pra França é mais uma final, pra Argentina é a final, né? Uhum, é a vida deles, é a vida da seleção, e às vezes isso pode funcionar, ter um efeito negativo, né? A França entra mais relaxada, o time é mais completo, apesar de ter levado um sufoco do Marrocos ali no começo do segundo tempo. Mas enfim, faça lá sua aposta, manda o print quando tiver feito a aposta pelo WhatsApp. Você vai estar concorrendo a um Pix de R$100. Se prepare, porque acabando a Copa do Mundo, ter vários sorteios, apostas e tudo pra gente brincar por aqui. Mas vamos seguir agora para Cincinnati Bengals e Tampa Bay Buccaneers. Vitória dos Bengals está pagando 1,50 no Bodog, do Buccaneers 2,70. Total 44 pontos. Handicap Bengals menos 3,5. O jogo é em Tampa Bay. Vai muita gente pregar a respeito ao Tom Brady, né, na hora de analisar esse jogo. Mas foi pregando respeito ao Tom Brady que no último podcast a gente apostou no Tampa Bay Buccaneers, Felipe. Então, nada disso de respeitar o idoso. Aqui é Cincinnati Bengals fácil pra mim. Pra mim também. Acho que não vai ser tão fácil, porque o time acho que tem algumas lesões meio importantes, principalmente no ataque. Tem a questão do Tyler Boyd, tem o T. Higgins que estão meio lesionados, estão meio baleados, né? Então acho que é muita... Tu viu a história do T. Higgins que deixou todo mundo do Fantasy maluco? Sim, vi. Pra quem não viu, o T. Higgins era dúvida ao longo de toda a semana.
E ele é um cara importante, né, pra quesitos de fantasy. E aí ele saiu do injury report no último dia e não, ele vai começar o jogo. Ele jogou um snap e saiu de campo, não entrou mais nenhum. E parece que ele entrou meio que contra a vontade do Zac Taylor. Ele meio que foi no oba-oba lá, entrou, jogou e saiu de campo. O Zac Taylor não queria que ele entrasse. E deve ter custado algumas idas aos playoffs em Liga de Fantasy, hein? Deve, não, é um jogador que é titular na maioria dos times de fantasy, um jogador que é de escolha alta, né, no draft de fantasy, então com certeza custou vaga em playoffs para alguns jogadores, né, que ainda mais na semana passada, que foi uma semana que teve muito bye, ferrou muita gente essa semana. A NFL não calculou muito direito se 6 times de bye na semana decisiva do fantasy. Você acha que a NFL tem que levar isso em consideração? Eu acho que sim. Porque é um produto rentável e que paga a conta da NFL. Né? Você tem muito patrocínio de casas de apostas, de daily fantasy. A própria liga faz muita propaganda do serviço de fantasy deles. Acho que é um fator, sim. Assim como você leva em consideração programação de TV, esse tipo de coisa para montar a tabela, acho que você tem que levar em conta o produto que você oferece, né? Ainda mais um que envolve dinheiro, envolve regulação estatal. Então acho que você tem a NFL tem sim que levar isso em consideração. Não, acho que vai levar em consideração, não, mas deveria. Todo mundo agora vai prestar atenção, né? Eu sempre penso assim, não, esse ano, na hora de draftar, vou pensar direitinho qual que é a semana de bye de cada jogador. Chega na hora, tenho 5 titulares em bye na semana 5. Mas voltando ao jogo aqui, eu acho que o Bengals é muito mais time, mesmo com essas questões físicas que você falou. O ataque do Tampa Bay Buccaneers é pútrido. Anêmico. Xoxo, anêmico, como diria Renata Vasconcelos, isso. Eu quase falei Sandra Nenberg. Mas é isso, Bengals mais time, eu acho que vence. A defesa dos Bengals é muito boa, eu não consigo. Esse ataque do Bucks é muito lento, né? É muito lento e a defesa do Bengals está ganhando corpo, né? Eu tava vendo uma estatística que nos últimos 3 jogos a média de pontos que eles cederam foi menos de 17. Então, assim, tá num momento de crescimento, né? E vai enfrentar esse ataque que é um ataque velho, né? Um ataque que o Tom Brady não tá conseguindo manter, né, o mesmo nível do ano passado. Mesmo os recebedores não estão correspondendo. O jogo corrido, o Leonard Fournette voltou a ser aquela âncora. O Rashad White é um cara que ainda não se traduziu muito bem para a NFL, apesar de ter alguns lampejos. Então acho que vai enfrentar uma defesa que está bem aquecida. Acho que vai ser mais ou menos a mesma história que a gente viu contra o 49ers no último domingo. Concordo. Vamos passar agora pro Sunday Night Football. New York Giants contra o Washington Commanders. Vitória dos Giants apagando 2,80 no Bodog. Eu falei do Bengals e Bucks? Falei, né? Giants 2,80, Commanders 1,45. Total 40,5. Commanders favoritos por 4,5 pontos. O jogo é em Washington. E basicamente quem perder aqui tá fora, né, Felipe? Quem perder tá fora. É um jogo muito importante, porque os dois times estão em confronto direto, estão com o mesmo recorde, né, de vitórias, derrotas e empates. Quem perder vai ficar de fora, porque não vai ter a desvantagem do confronto direto, né? Porque como o primeiro jogo foi empate, esse jogo define definitivamente quem vai ter a vantagem em recordes iguais. E se tiver outro empate, quem tiver feito mais ponto fora de casa classifica, né? Exatamente. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. E são 2 times parelhos. Assim, o jogo entre os dois da 2 semanas atrás foi um jogo parelho. São 2 times que acho que são de níveis meio parecidos. Eu não vejo uma vantagem tão grande do Commanders assim, mas acho que o momento do Giants é bem ruim. Um time que perdeu. A gente falou muito do Dolphins, né, que perdeu fôlego. O Giants também perdeu muito fôlego, né? Começou muito bem a temporada, mas é um time que ele estava tendo um desempenho muito acima do que o elenco realmente deveria entregar, e agora meio que voltou para a média, né? Voltou meio para o que se espera num time, está sofrendo muito com lesões, então assim, é um time que não está agora está realmente tendo um desempenho que se esperava.
E isso teve um efeito psicológico na equipe que não tá conseguindo render. E enfrentam um Commanders que é um time que, aos trancos e barrancos, tá num bom momento, mas acho que são dois times parelhos. Acho que vai ser um jogo disputado, mas disputado de uma maneira triste. Acho que pra baixo não vai ser um jogo bom. Vai ser um jogo triste, um jogo tenso, porque são dois times que não vão querer tentar limitar erros para tentar realmente encaminhar essa classificação aos playoffs. 4 derrotas, 1 empate, 1 vitória nos últimos 6 jogos. A vitória foi contra o Houston Texans e foi mais apertada do que a gente gostaria de ver, né? 24-16. Inegavelmente o time caiu muito de rendimento no último mês e meio. Acho que o torcedor dos Giants pode se agarrar aqui, e eu acho que é justo. Os Giants sabiam que o jogo contra os Eagles não ia definir o futuro da equipe, né? E, claro, você não gosta de levar uma porrada em casa do Philadelphia Eagles, o maior rival. Mas o jogo é esse contra o Commanders, né? Porque você não vai vencer os Eagles. Pode dar sua vida e você não vai vencer esse time do Giants. A disparidade... Você tá provavelmente falando do melhor elenco da NFL contra um dos 5 piores elencos da NFL. Em como? Mas a gente viu alguns sinais, por exemplo, só com o Barkley correu 9 vezes com a bola só. E ele é um cara que em alguns momentos ficou baleado ao longo da temporada, né? Então... Eu acho que ele foi segurado exatamente para esse jogo do Commanders. Eu tenho essa impressão. Então, acho que esse é o sinal maior de que os Giants, eles tiraram o pé logo, né? Claro que você não vai perder de propósito, né? De repente, você começa bem o jogo, você ganha o Philadelphia Eagles, porra, ótimo. Mas eu acho que foi uma business decision dos Giants. O problema é que, claro, o Washington Commanders é bem pior do que o Philadelphia Eagles, mas eles, assim como os Eagles, são fortes nas duas linhas de scrimmage. Tanto na linha ofensiva, principalmente na linha defensiva, né? É uma das melhores da NFL. E os Giants têm tido problema nesse setor, né? Desfalques na linha ofensiva e tal. O interior da linha defensiva dos Giants é bom, mas volta e meia a gente vê ele sendo empurrado no jogo terrestre, né? O Dexter Lawrence e o Leonard Williams. Isso que me assusta como torcedor dos Giants, né? Porque eu consigo ver eles atropelando ali os Giants no jogo terrestre. E o que me assusta como torcedor dos Giants é que o Daniel Jones nunca ganhou em horário nobre, né? Então isso é o que realmente me assusta. Então... Mas ele vai bem contra o Commanders, hein? Ele vai bem contra o Commanders, isso é verdade. É a hora pra tentar quebrar essa escrita, mas eu acho que vai ser um jogo parelho. Eu tenho a impressão que vai ser um jogo parelho, vai ser um jogo nervoso e parelho. Porque por mais que a gente fale a Daniel Jones isso, aquilo, tem diferença dele pro Taylor Heinicke? Não. O Daniel Jones provavelmente é melhor do que o Taylor Heinicke, né? Ele tem mais mobilidade que o Taylor Heinicke, pelo menos, e acho que realmente é um jogo parelho, mas eu consigo ver ali... Vai ter um fumble sofrido pelo Daniel Jones, né? Tem o strip sack, pode apostar aí que vai ter. E falta muito talento no skill position dos Giants aqui. E o Commanders tem um corpo de wide receivers forte, mais forte que o dos Giants, pelo menos. Então eu vou de Commanders aqui. E vou me apegar no sentimento. Eu nunca ia apostar que esse time dos Giants venceria 7 jogos antes da temporada começar. Então, tentando olhar com um copo meio cheio aqui. Eu vou divergir aqui. Eu vou apostar em vitória do Giants. Aquele famoso quem torce desiste, quem ama acredita, né? Um negócio assim. Eu acho que o jogo que foi empate, acho que o Giants poderia ter vencido. Acho que foi um erro de cálculo do Brian Daboll. Ele ficou perto de vencer na prorrogação. Eu acho que assim, são dois times parelhos. Eu acho que o Giants é melhor treinado do que o Commanders. Eu gosto do Ron Rivera, mas eu acho que o Giants é um time melhor treinado. Então acho que é um time que meio que circulou esse jogo na agenda, como você bem disse, né? Tirou o pé do acelerador contra o Eagles. E acho que é um time que vai preparado para esse jogo do Sunday Night. Acho que pode sair com a vitória. Acho que o time quer ir para os playoffs, né? Acho que não é bom para o desenvolvimento do time ir para os playoffs. Seria bom uma escolha alta para você conseguir realmente começar a remodelar o elenco de uma forma efetiva. Mas eu acho que o time vence, porque eu acho que é um time melhor do que o Commanders, mas vai ser um jogo parelho e nervoso.
Agora que chegou a 7 vitórias, eu quero que vá aos playoffs, né? Porque Exato. Entre ter a escolha, sei lá, 20... A escolha 17... 24, né? 17 ou ter a escolha 23 e ter a escolha 23 e ir aos playoffs, aí eu prefiro ter a 23 e ir pros playoffs, né? Mas Exato. Já que chegou até aqui. Mas, enfim. Vamos seguir em frente. Vários jogos ainda pra gente falar. Antes de lembrar do programa de apoiadores, né? É muito importante a gente continuar crescendo aí o número de apoiadores. Planos a partir de R$14 por mês que te dá acesso a um monte de conteúdo extra. E, obviamente, você ajuda aqui a manter o trabalho do podcast. Você pode participar por exemplo, a gente tá fazendo um bolão agora essa semana. A gente arrisca lá nossos palpites para os 7 times dos playoffs em cada conferência. E os 5 primeiros colocados na ordem do draft. R$20 por pessoa, quem ganhar leva tudo. Então, a gente sempre tá fazendo alguma e vai fazer Playoff Challenge também quando chegar aos playoffs. Então, uma boa hora para você se tornar um apoiador. Vamos seguir agora. Felipe, vamos voltar pro sábado. Jogo às 15 horas, horário de Brasília. Indianapolis Colts contra o Minnesota Vikings. Vitória dos Colts tá pagando 2,75. Vikings 1,47. Total 48,5. Vikings favoritos por 4 pontos. Vikings vem de uma derrota que... Tudo bem, o Detroit Lions é um ótimo time, né? Mas meio que confirmou o argumento das pessoas que diziam que os Vikings não eram tão bons quanto um time de 10 vitórias normalmente é. Acho que foi uma derrota que foi meio... Pode ser uma derrota boa até pro Vikings, porque meio que coloca o time no chão de volta, né? Um time que com 10 vitórias, acho que tava jogando acima, né, do esperado, e acho que agora o time pode respirar um pouco, pode reavaliar o que estava fazendo. É um time que eu acho que tem problemas defensivos, né? Eu não gosto muito de como a defesa do Vikings joga, mas vai enfrentar um ataque do Colts que é bastante errático, para dizer o mínimo, né? O Matt Ryan é um jogador que provavelmente vai se aposentar na temporada, que claramente não decaiu absurdamente, né? Um cara que não tem mais condição de jogar na NFL. Os reservas a gente já viu no Colts que não dão para nada. O Jonathan Taylor, nessa situação, ele fica exposto, né? Porque depender somente dele fica fácil para as defesas adversárias conseguirem pará-lo. Então isso reduz um pouco a pressão na defesa do Vikings. E a gente viu que o ataque contra o Lions, o ataque principalmente o Kirk Cousins foi bem. Acho que teve o melhor jogo da temporada dele na semana passada, em termos de produção. Mas acho que vai precisar. Não gosto muito dessa palavra, mas realmente nesse caso vai precisar de um pouco mais de balanço. Vai precisar balancear um pouco. Vai precisar um pouco mais do Dalvin Cook aparecer para tirar um pouco dessa necessidade do Kirk Cousins de realmente jogar, de depender dele. Mas acho que é um time que tem vantagem sobre o Colts, acho que teve essa porrada, depois esse gancho no Lions na ano passado, mas acho que esse jogo contra o Colts acho que não vai ter muita dificuldade, não. Esse jogo os Vikings podem garantir a vaga nos playoffs, né, com uma vitória ou um empate. E caso os Lions percam ou empatem, os Vikings também, dependendo podem perder para os Colts, que vão ganhar a divisão também. Isso aqui é para garantir a vaga o título da AFC Norte. Vamos passar agora para o segundo jogo do sábado, 18h30. Baltimore Ravens contra Cleveland Browns. Vitória dos Ravens tá pagando 2,30, dos Browns 1,66. Total 37 pontos, Browns menos 2,5. Tyler Huntley treinou nessa quarta-feira, então caminha para ser ele o titular, né? Não o Anthony Brown, que é o terceiro quarterback da equipe. Não, o Lamar Jackson também sofreu uma lesão. E a equipe conseguiu correr muito com a bola, mesmo com o Anthony Brown, né? Que é um bom sinal, mas o Tyler Huntley é melhor. Mesmo no jogo que o Lamar se machucou, na semana retrasada, o Tyler Huntley entrou muito mal, né? Mas entrar no meio do jogo é diferente de você ter a semana para se preparar. O Tyler Huntley, antes da temporada, ele tinha assim, a reputação de ser um dos melhores reservas da liga, né? Então eu confio nele, mesmo com aquele jogo ruim. Do lado dos Browns, o Deshaun Watson tem sido um desastre dentro de campo. Fora de campo nem se fala. Ele jogou muito mal mesmo nos outros 2 jogos. E como eu falo que sempre, ele já tinha jogado muito mal na pré-temporada. E ele tá repetindo o que ele fez na pré-temporada. Esse ataque dos Browns não consegue fazer nada. Nem tem corrido tão bem com a bola assim.
Por isso eu acho que os Ravens vencem, mesmo com o quarterback reserva, mesmo o jogo sendo em Cleveland. Acho que é um daqueles jogos que os Ravens correm ali para 230, 240 jardas e vencem o jogo. E vai ser um placar baixo. Esse total 37 tá exatamente onde eu colocaria também. Felipe, jogo de domingo agora, 18h25, Tennessee Titans vai até Los Angeles enfrentar os Chargers. Vitória dos Titans tá pagando 2,35. Chargers 1,62. Total 47 pontos. Chargers são favoritos por 3 pontos. Titans que a gente já basicamente deu o título da AFC Sul para eles há um mês. E agora o Jacksonville Jaguars está dando luz alta, né? E os Titans vêm jogando mal. Você acha que é questão de voltar a ter interesse na temporada ou eles estão em apuros mesmo? Eu acho que estão em apuros. Eu acho que é um time que tirou o pé do acelerador muito cedo e está com dificuldades de retomar ritmo. E agora você vai enfrentar um Chargers que está com um ataque aéreo que está melhorando, né? Incrivelmente, né? Você voltou o Keenan Allen, voltou o Mike Williams, o Justin Herbert voltou a ser um quarterback bom, né? Então acho que é um mistério, mas... É o quarterback de redes sociais, né? Segundo quarterback de redes sociais, exatamente. Eu acho. Agora voltou os CB2, o time que está começando a engatar no ataque aéreo. E vai enfrentar uma defesa que, contra o passe do Titans que é bem ruim. Eu tava vendo dados, ela é a 31ª pior. Então, assim, em jardas cedidas. Então, acho que, assim, é um confronto que favorece o Chargers, que está num momento melhor. Acho que o Titans vai ficar meio desesperado. Acho que a gente vai ver muito do Derrick Henry nesse jogo. Talvez pode ser um diferencial, mas acho que a vantagem aqui é do Chargers. Acho que essa vantagem de 3 pontos, acho que as caras de aposta estão no faro certo. Acho que o Chargers vence aqui e aí realmente acende a luz vermelha lá em Tennessee. Patriots e Raiders, 18 horas horário de Brasília, jogo em Las Vegas, vitória dos Patriots pagando 1,87, dos Raiders 1,95, total 44,5, Patriots menos 1. Não fiquei nada satisfeito com o que eu vi dos Patriots no Monday Night Football. Não achei que a equipe jogou bem, enfrentando os Cardinals, que perdeu o Kyler Murray no 4º snap da partida. Teve ainda o fumble do DeAndre Hopkins, a interceptação do Colt McCoy. Novamente a gente viu o Mac Jones ali meio que batendo boca com os gênios por trás desse ataque do New England Patriots. Então não fico... Sim, venceu o jogo, voltou ali para a zona de classificação dos playoffs, mas nada que me faz olhar com bons olhos principalmente para esse ataque dos Patriots. Do lado dos Raiders, a equipe pode ter o retorno do Hunter Renfrow e do Darren Waller. E você que está escutando o podcast, se você não torce para os Raiders, você provavelmente esqueceu que o Hunter Renfrow existe. A gente lembra na temporada passada ele foi um fator bem importante para a equipe, né? Mas teve lesões, sofreu uma concussão que tirou ele de algumas semanas. Seriam 2 reforços importantíssimos, né? Porque a equipe não teve, basicamente, Devontae Adams, Hunter Renfrow e Darren Waller juntos. É que eu vou de Raiders. Eu acho que o time tem mais força no ataque, mesmo que esses dois não joguem. Então eu acho que os Raiders vencem o Josh McDaniels. Agora que eu falei, Josh McDaniels derrotando o Bill Belichick é complicado, né? Porque a gente sabe que o Bill Belichick coloca esses assistentes dele ali como agente, né? Pra aquele sleeper agent, né? Que o Bill Belichick, na hora que eles apertarem a mão antes do jogo, ele vai falar a palavra-chave, o Josh McDaniels vai ficar maluco. Então, mas eu acho que dá Raiders mesmo assim. Felipe, Philadelphia Eagles contra Chicago Bears. Vitória dos Eagles só pagando 1,23 no Bodog. Dos Bears 4,15. Total 48,5. Eagles favoritos por 9 pontos. Aqui o risco é acontecer um Cowboys e Texans da semana passada, né? Porque, tirando isso, é difícil ver esse time dos Bears fazendo um jogo bom contra os Eagles. O Eagles tem uma missão de destruir todos os adversários, né? Tá imprimindo um ritmo muito forte. O Bears é um time que mostra lampejos, mas é um time que meio que joga na temporada, né? Então é um time que não tá brigando mais por nada, é um time que tá mais testando os jogadores para ver o que vai ficar, o que vai sair no ano que vem. E acho que o Eagles tá nesse ritmo muito forte. O que pode acontecer é exatamente isso que você disse. Um time que vai enfrentar o Bears meio relaxado e pode tomar um assombro que nem o Cowboys foi com o Texans. Mas eu acho improvável. Eu acho que vai ser vitória bem tranquila do Eagles. Falando em Texans, o Kansas City Chiefs vai até Houston para enfrentar o Houston Texans.
Vitória dos Chiefs tá pagando 1,10, dos Texans 7,0, total 49, handicap Chiefs menos 14. Texans vendo, assim, o primeiro Super Bowl da equipe na temporada foi o jogo contra o Cleveland Browns no retorno de Deshaun Watson. Esse é o segundo, o do Dallas Cowboys é o segundo, né, porque não chega a ser uma rivalidade, né, mas são dois times do mesmo estado, e eu acho difícil eles conseguirem repetir a intensidade agora contra o Kansas City Chiefs, por mais que o Chiefs, em geral, pega o melhor esforço do adversário, né, porque é aquela coisa do Golden State Warriors, né, o time que quando enfrenta Warriors é um jogo especial, né, e enfrentar o Chiefs é um jogo especial, mas eu acho que pega um Chiefs escaldado ali do jogo contra os Broncos, e eu espero que o Mahomes tenha aprendido com os erros dele, né? Ele é um cara que, às vezes, ele sai muito da estrutura do ataque dos Chiefs e comete muitos erros. Ele tem que limpar um pouquinho isso do jogo dele. Acho que os Chiefs vencem aqui com tranquilidade. Não apostaria no menos 14, porque menos 14 é muito ponto. E são dois times profissionais de futebol americano, né? Então, normalmente eu fico com um pé atrás com essas linhas muito altas, mas eu acho que os Chiefs vencem. Felipe, jogo devia estar mais até pra cima aqui nessa nossa lista, né? Erro meu que fiz a pauta. Aliás, tem um cenário de playoff nesse jogo, esqueci de falar. Kansas City Chiefs, temos empate, calma. Eles garantem a AFC Oeste com uma vitória ou derrota dos Chargers, ou tanto Chiefs quanto Chargers empatem os jogos. Então, fique atento pelos empates. E eles podem garantir uma vaga nos playoffs com um empate, mais uma derrota dos Jets e uma derrota dos Patriots. Um empate ou uma derrota dos Dolphins, derrota dos Patriots e empate dos Jets, ou empate mais derrota dos Dolphins, derrota dos Jets e empate dos Patriots. Por que eles não podem garantir com uma vitória, eu não entendo, porque não tá aqui na lista da NFL, não faço a menor ideia. De repente, um erro aqui de... Você recebeu, né, esse release da NFL também, né? Recebi, mas eu não tô com ele aberto aqui. Não entendi por que não garante uma vaga nos playoffs com uma vitória. Não faço a menor ideia. Mas enfim, Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars também tem cenário de playoffs. Os Cowboys garantem vaga nos playoffs com uma vitória. Eu não vou passar pelos dos empates, não. Esquece. Chega de empate. Cowboys e Jaguars em Jacksonville. Vitória dos Cowboys só pagando 1,45, dos Jaguars 2,80. Total 47,5. Cowboys são favoritos por 4,5 pontos. Todos os jogos agora para os Jaguars são um jogo de playoff, né? É um time que mostra lampejos, é um time que falta consistência, é um time que não consegue fazer 2 jogos seguidos realmente bons. Talvez contra o Cowboys, é possível, porque o Cowboys a gente viu na semana passada contra o Texans, que ficou assustado, né, um pouco com o Texans. É um time que não acho que vai repetir o que aconteceu, mas acho que é um jogo legal pro Jaguars conseguir mostrar realmente que tem uma consistência, né? Que o Trevor Lawrence, que foi o jogador da semana 14, realmente mostrar que passou de nível, né? Agora tá realmente numa prateleira acima. Mas aqui eu aposto em vitória do Cowboys. Acho que o time que tá realmente brigando mais sério por playoffs, por coisa mais... Por mais coisas, né? Um time que quer chegar no Super Bowl, então acho que precisa vencer o Jaguars e precisa vencer bem o Jaguars. Acho que tem uma vantagem boa aqui entre os dois times. A diferença ainda é grande, mesmo sendo fora de casa, mas acho que o Dallas vence. Vamos passar agora para Atlanta Falcons e New Orleans Saints, jogo em Nova Orleans. Vitória dos Falcons está pagando 2,75 no Bulldog, 1,47 do Saints, total desse jogo 43 pontos. Handicap Saints menos 4. Desmond Ridder será o quarterback titular do Atlanta Falcons, que eu já estou pedindo aqui há semanas. E teve uma situação estranha com o Marcus Mariota, que depois que teve um anúncio, ele meio que sumiu dos Falcons, né? Aí falaram, não, foi porque o filho dele nasceu, mas depois descobriram que o filho dele nasceu na semana passada. E ele parece que vai passar por uma cirurgia no joelho, né? Vai ser colocado na Injury Reserve, mas que um problema no joelho que não tinha sido relatado antes, né? Então, uma situação meio estranha lá. Não acho que o clima deve ser bom. Eu até acho que o Desmond Ridder... Eu gostei do que eu vi dele na pré-temporada. Pra mim, vale a aposta aqui, porque ele pode trazer algo... O famoso plus a mais em relação ao que o Marcus Mariota pode fazer. E eu comecei a falar do Falcons. Começou a passar moto, carro barulhento aqui na minha rua. Mas, enfim, eu tô intrigado por esse jogo, porque o Saints é meio chato, né? Com o Andy Dalton e a defesa desfalques, mas faz jogos bons e, enfim.
tô intrigado pra esse time do Falcons com o Desmond Ridder. Normalmente seria, por mais que são dois times brigando por playoffs matematicamente, né, na prática é outra história. Não é um jogo que eu estaria muito interessado normalmente, mas eu tô intrigado pra esse time com o Desmond Ridder. Felipe, Pittsburgh Steelers contra Carolina Panthers, jogo das 3 da tarde. Vitória dos Steelers pagando 2,25, dos Panthers 1,69, total 37,5, handicap Panthers menos 2,5. Eu não vi o status do Kenny Pickett. Não lembro agora, que ele sofreu uma concussão no último domingo, eu acabei não vendo. Se vai ser Trubisky, se vai ser Kenny Pickett, não sei se você viu isso, Felipe. Mas o Panthers é um time também que tá sonhando, tá um jogo atrás do Bucks na NFC Sul, desculpa. É um time que tá embalado, né? Demitiu o McRuley e conseguiu aumentar de ritmo, né? Então acho que o Sam Darnold não jogou relativamente bem, né? Um time que depende ainda muito da sua defesa. A defesa está realmente jogando num nível legal. O Kenny Pickett ele treinou de forma limitada hoje, né? Um cara que ainda está passando pelas etapas do protocolo de concussão, mas aparentemente vai jogar no domingo. Acho que não vai ter muitos efeitos de problemas durante o jogo. Mas aqui eu vou com o time que tá mais embalado. Eu vou apostar em vitória do Panthers contra um Steelers que já tá meio que semi-morto na temporada. Eu acho que o Panthers, se vencer e o Bucks confirmar a derrota, como a gente falou anteriormente, aí briga de vez para ir para os playoffs, né? Inacreditavelmente briga de vez para os playoffs, vai ficar empatado na liderança da NFC South. Os Panthers dependem apenas de si, né? Eles têm confronto direto com o Bucks, se eles vencerem todos os jogos aqui até o fim da temporada, eles vão aos playoffs e estão salvando a carreira do Steve Wilkes, né? Que é o head coach interino da equipe, né? Ele foi um head coach bem ruim com o Arizona Cardinals, né? Naquele único ano, foi 2018, né? Com o Josh Rosen. Tá meio que vira, não sei se ele vai conseguir ser efetivado, mas ele é um cara que sempre vai ficar na nossa mente, assim, ele foi bem como interino dos Panthers, né? Salvou a carreira dele. Arizona Cardinals contra Denver Broncos é o jogo deprimente da semana. Vitória dos Cardinals pagando 2,30, do Broncos 1,66, total 36, Broncos menos 3. Kyler Murray fora da temporada, oficialmente rompeu o ligamento cruzado anterior, que encerra uma das temporadas mais deprimentes na NFL. Não é mais deprimente porque tem o quarterback do outro time, né? Que é o Russell Wilson, que ainda está no protocolo de concussão. Um tempo atrás ele falou que tinha lá uma água que ele bebia que era boa para evitar concussão, né? Nanobolhas, coisa do tipo, né? Que parece que não funcionou tão bem assim. É um jogo muito deprimente aqui. Não vou nem dar palpite para esse jogo. Desculpa, torcedor dos Broncos e dos Cardinals. Mas se for o Rippin, né? Qual que é o primeiro nome dele? O reserva do Broncos. Brett Rippin. Rippin o sobrenome dele, né? Agora o primeiro Brett Rippin mesmo. Brett Rippin. Contra o Arizona. Eu acho que, assim, defesa dos Broncos, eu tava vendo o número, é a que teve mais wins above replacement na temporada, né? Segunda atrás do 49ers. Então, acho que o Broncos vence porque tem uma defesa melhor. O Cardinals é boa também a defesa, né? Mas a defesa dos Broncos é de forma legítima uma das melhores da NFL, que foi totalmente sabotada pelo ano horrível do ataque e do Russell Wilson. Vamos falar agora do Monday Night Football. Esse também tá disputa aqui, o jogo deprimente da semana. Disputado aqui, né? Vitória dos Rams pagando 3,55. Vitória dos Packers pagando 1,32. Total 39,5. Packers menos 7. Baker Mayfield em campo, né? Pelo menos tem essa dose aí de drama, pelo menos. Então, pra mim, esse é o jogo da primeira semana. Porque quando a NFL fez a tabela, tava pensando, semana 15, Packers e Rams vai ser disputa de primeira seed da NFC. E não disputa, e não dois times mortos. Então, acho que pra mim esse é o jogo da semana. Acho que o grande atrativo vai ser realmente o Baker Mayfield como titular, né? Porque o Rams basicamente desistiu dos outros quarterbacks reserva, John Wolford, Bryce Perkins, né? Os dois quarterbacks que, quando jogaram, não jogaram bem. O Baker Mayfield, com um treino e meio no Rams, conseguiu levar o time para a vitória na semana passada de uma maneira espetacular. Então acho que ele enfrenta uma defesa do Packers
que tá jogando muito menos do que era esperado, pelo menos pra mim. Então acho que acho que com uma semana de treino talvez seja melhor ou pior, não sei, depende de quanto o Packers vai se preparar, contra um ataque do Packers que me parece totalmente desinteressado. O Aaron Rodgers parece que não tem mais interesse nessa temporada. Vai enfrentar uma defesa do Rams que está desfalcada. Eu vou apostar em vitória do Packers, mas sem convicção nenhuma. Acho que é um jogo que vai ser bem ruim, vai ser um jogo bem deprimente. Bem deprimente mesmo. Baker Mayfield conheceu os caras no vestiário ali antes do jogo, ganhou dos Raiders, né? O Josh McDaniels perdeu pro Jeff Saturday, que nunca tinha sido head coach na NFL, e perdeu pro Baker Mayfield com um dia e meio de treino, né? Baita temporada do Josh McDaniels. Apostas da semana, Felipe. Começar pela vitória. Qual a sua aposta? A minha aposta da vitória, eu vou apostar no Ravens 2,30. Acho que, como você bem disse, é um time que mesmo com um quarterback reserva, mesmo com todas as questões envolvendo o time, eu acho que tem vantagem sobre o Browns. É um time que joga bem contra o Browns, e acho que essa odd de vitória é bem interessante. É uma boa mesmo. Eu vou de Detroit Lions 1,90 contra o New York Jets. Total eu vou... Cara, me perdi aqui. Fechei meu arquivo. O meu total, quando você procura aí, é Dallas Cowboys e Jacksonville Jaguars, mais de 47,5. Acho que vai ser um jogo com bastante ponto. O ataque dos Jaguars vem muito bem. Então acho que passa desse 47,5. Eu vou pegar... abri. O meu eu vou pegar Dolphins e Bills under 42. Acho que vai ser um jogo meio... Vai ser um jogo meio difícil por conta do clima, tudo aquilo que a gente falou no início do podcast. Eu tenho mais medo, pra ser bem sincero, eu tenho mais medo de chuva do que de neve. Faz sentido, mas eu acho que os times vão ser um pouco mais conservadores, principalmente por conta do vento. O vento realmente é o que... Nem tanto por conta de neve, acho que mais por conta do vento. Acho que vai deixar os times um pouco conservadores. Acho que 42 pontos é meio alto para situações climáticas em Buffalo em dezembro. Handicap, eu vou pegar o Cowboys menos 4,5 sobre o Jaguars. Acho que eu gosto dessa odd. Acho que é um time que quer se recuperar depois aconteceu na semana passada contra o Texans, e eu gosto desse handicap. Eu vou de Falcons mais 4 aqui. Eu acho que nessa altura da temporada trazer um fato novo pode ser interessante para dois times que estão estagnados, né? Falcons e Saints. Então eu vou de Falcons mais 4 aqui. Vamos encerrar falando do Thursday Night Football. Jogo entre San Francisco 49ers e Seattle Seahawks em Seattle. Vitória dos 49ers está pagando 1,54, dos Seahawks 2,60. Total 43,5. 49ers são favoritos por 3,5 pontos. Aqui temos um cenário de playoff bem direto, né? O 49ers vence o jogo, ele garante o título da NFC Oeste. E a gente falou de times perdendo fôlego, né, Felipe? O Seahawks é um deles, né? O Seahawks é um deles, é um time que perdeu bastante fôlego, né? Lembra no começo da temporada que a gente até falava que Gene Smith estava na briga para ser MVP, né? Um time que... E estava mesmo, né? Não é estava mesmo, não é ironia, não, exatamente. Ele realmente estava, mas perdeu fôlego, né? Acho que os times começaram a se ajustar pelo que o ataque do Seahawks apresenta, e ele não conseguiu se reencontrar, né? Não conseguiu voltar até aquele alto nível. A grande questão é o 49ers é se o Brock Purdy vai ter condições de jogo, né? Um cara que surpreendeu na semana passada, né? No primeiro jogo como titular, vencendo Tom Brady, mas sofreu lesões, um cara que vai treinar meio limitado na semana, então tem que ver qual que vai ser a condição física dele. E ainda mais um quarterback novato. Eu repeti o que a gente falou na semana passada. É um quarterback novato, quase não draftado e com lesão. Acho que você está adicionando camadas de risco de um ataque que já vai estar seu Deebo Samuel, que também está lesionado. Então acho que o fator risco do ataque do 49ers não produzir é alto. E aí toda a pressão vai cair para a defesa até realmente parar. Esperar que o Gene Smith, esperar que o ataque do Seahawks, que provavelmente também vai estar sem o Kenneth Walker, né, que é o novato destaque desse ataque, realmente consiga parar
A defesa do 49ers conseguir realmente parar o ataque do Seahawks. Vou esperar que mantenha o desempenho abaixo do que vinha apresentando nas semanas iniciais da temporada. A questão é que a defesa do 49ers pode vencer esse jogo aqui, mesmo que o ataque da equipe esteja muito baleado, né? Sem o Purdy e sem o Deebo Samuel, né? A questão é que, por mais que o Seahawks realmente tenha problemas, eles ainda têm o DK Metcalf e o Tyler Lockett, né? Que a qualquer momento eles podem se desmarcar no fundo do campo e conseguir um touchdown longo, e o Seahawks pode vencer por 13-10 aqui. Acho que é um jogo que eu iria tranquilamente aqui de under. Eu não acho que nenhum dos dois times vai conseguir marcar muito ponto. Mas eu iria de 49ers aqui. Eu acho que é um time que a defesa tá muito bem. Acho que vai tornar a vida do Geno Smith aí uma noite bem complicada. Mas acho que vai ser um jogo interessante. Dois times que se odeiam e tal. Então acho que vai ser um jogo interessante. Eu acho que vai ser um jogo interessante. Eu também aposto em vitória do 49ers, mas menos convicção do que eu estaria se o Deebo Samuel estivesse jogando. Verdade. Bem, é isso. Preview da semana 15 da NFL chegou ao fim. Não deixe de participar da promoção. Não deixe de escutar o podcast pós-rodada lá no domingo à noite. Aí vai ter acabado a Copa do Mundo. Não vai ter nenhuma desculpa para você não acompanhar a NFL. Eu sei que tem muita gente já... quando chegar nos playoffs... Não, tem que... Depois aí vai ser aquelas pessoas que tweetam lá em maio. Pô, um Titans e Jaguars agora no Thursday Night Football. Depois não vai poder ficar chorando. Tem que assistir cada jogo. Mas, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @oquarterback. Leiam as matérias dele no Valor Econômico. Até a próxima. Até a próxima, Gabriel. Vamos ver o que vai rolar nessa semana 15. Mês final da temporada já, hein? Mês final, vai ter rodada no final de semana do Natal, no Ano Novo. Então vai ser uma beleza. Já tô até vendo meu Natal assistindo os jogos da NFL. Não tem como ficar melhor. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.